Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira, informações importantes sobre Maxime Domingues, por que o suíço não tem uma oportunidade na equipe titular. Vamos falar aqui nesse vídeo bastante sobre o posicionamento dele lá no Gil Vicente, como que ele se encaixa aqui no Vasco com as suas características diante de um cenário, de uma estruturação tática do técnico Rafael Paiva. Vamos falar bastante sobre isso. Outra, a atualização sobre a questão envolvendo o zagueiro Léo. Exatamente. Informação exclusiva do nosso canal. Vamos trazer para vocês tudo o que a gente sabe sobre a situação que envolve a possível saída do zagueiro no final de 2024. E claro, desmentir a situação envolvendo da informação do goleiro do Lanús, o Nahuel Losada. Não vem, não tem proposta, não tem nada e a gente vai falar detalhes no nosso contato para desmentir toda essa situação. Mas antes da gente começar, corre ali no primeiro comentário fixado. O link da EstrelaBet está lá para você fazer os seus palpites esportivos comigo. A EstrelaBet patrocina o Vasco no basquete, patrocina o Vasco no futsal e, claro, dá aquela moral para você que clica naquele link e faz o seu cadastro. R$ 500 de bônus de boas-vindas você terá com a EstrelaBet através daquele link ali. Tem que ir ali no link, clicar e fazer o seu cadastro. Embora fazer os nossos palpites, tá? Porque o Vasco só entra em campo também no dia 21 e a gente vai estar, obviamente, jogando outras coisas. Mas é claro, antes da gente começar, deixa o like, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. E olha, solta a vinheta, bora pro vídeo? Vamos falar bastante sobre Vasco. Maxime Domingues, o suíço que chegou como reforço da janela de meio de ano para o Vasco, ainda não está sendo muito utilizado, principalmente pelo técnico Rafael Paiva. Claro que a gente vai trazer para vocês todos esses motivos dentro de uma análise tática, de uma estruturação principalmente sem a bola da equipe do Rafael Paiva, e a gente vai trazer para vocês o porquê que o suíço não joga, por exemplo, no lugar do Matheus Carvalho ou substituindo o Hugo Moura. Então ele não tem características para jogar nessa parte combativa pelo meio. O Maxime Domingues no Gil Vicente de Portugal, ele jogava uma espécie de meia volante ali pela direita. Ele puxava muito esses contra-ataques, essas quebras de linha em velocidade, principalmente nos gols. Ele participa vindo pelo lado direito, cortando para dentro, enfim. Vários movimentos em que não se encaixam esses dois jogadores nessas posições. Aonde o Sforza joga, aonde o Hugo Moura joga, aonde o Cocão joga, muitas das vezes também o Pablo Galdame joga por ali, o Jair que está entrando depois de lesão, não é o espaço em que percorre as características de Maxime Domingues. Ele joga literalmente pelo lado direito e vem ali disputando vaga com o Puma Rodrigues, jogadores que caem ali por aquela ponta, mas poxa, o Maxime não é ponta. O Maxime ele vem como volante lá no Gil Vicente. Eu entendo. Mas numa estruturação tática sem bola, a equipe do técnico Rafael Paiva utiliza duas linhas de 4 quando perde essa bola. Vamos dizer, o Vasco perdeu a bola. Duas linhas de 4 se formam uma à frente da outra, A primeira linha formada pelos dois laterais, os dois zagueiros, e a segunda linha formada por os dois volantes e os dois pontas, o ponta direita e o ponta esquerda. Muito utilizado nos últimos jogos o Puma Rodrigues e o Emerson Rodrigues. Então eles fazem essa recomposição e viram praticamente ali dois meias, e dependendo das linhas de marcação, até mesmo as linhas do adversário, se estiverem altas, eles acabam virando também volantes, porque eles ficam na mesma linha dos dois volantes. Então, exatamente no lugar do Puma, que será utilizado, ou seria utilizado, o Maxime Domingues. Ele jogando ali, sem bola, ele faz a recomposição de acordo com as suas características, que é um volante, sim, pela direita. Então, observando toda essa variação de com e sem bola ele se encaixa exatamente nesse esquema. E por que com bola ele não se encaixa? Ele também está apostado numa saída de bola um pouco mais otimizada. O que o Maxime não tem é um drible muito envolvente, uma velocidade que o leve a linha de fundo para fazer cruzamentos. Então se limita um pouco com bola dentro desse esquema tático do técnico Rafael Paiva. Preste atenção, no momento que o Vasco perder a bola para o adversário, vê isso no próximo jogo contra o Internacional. As duas linhas de 4 se formam e ficam dois jogadores flutuando. No caso, às vezes, Payet e Verratti, ou Coutinho e Verratti,
ou propriamente, né, quando o Verratti não joga, foi o Ryan e o Coutinho, enfim. Existem vários aspectos dentro dessa variação, e por isso também que Coutinho e Payet não conseguem atuar juntos, porque à frente dessas duas linhas de 4, apenas 2 jogadores saem para a marcação sob pressão, né, dando, obviamente, um pouco mais de espaço, né, quando o Vasco precisa do resultado, as linhas se adiantam, os blocos sobem, mas dentro de um início de partida não se pode ter Coutinho, Payet e Verratti sobrando na frente, né, dessas duas linhas de 4. Você quebra essa segunda linha à frente da primeira linha de zaga. Então, o Maxime, para jogar no Vasco hoje, com essa estruturação tática, ele vai ter que jogar no lugar do Puma, porque sem a bola ele se transforma naquilo que ele estava fazendo no Gil Vicente, um volante pela direita. O certo é, o Puma está convocado, o Maxime deve ganhar mais oportunidades agora nos treinamentos no CT Moacir Barbosa, que retornam amanhã, na quarta-feira. Os jogadores tiveram folga segunda e terça. Então, amanhã, Maxime Domingues já deve ganhar uma oportunidade ali para demonstrar e mostrar ao Rafael Paiva o seu futebol. Será que ele entra contra o Internacional titular? Vamos observar. A situação do Léo Pelé, a situação do Léo agita muito o torcedor vascaíno, né? Muita gente não quer mais o Léo usando a camisa do Vasco. Enfim, o Léo ele quase saiu, tá? Ele quase saiu no meio do ano, mas foi ali, as pessoas conversaram com o Léo e ele foi convencido de ficar, porque o Vasco estava com uma situação meio complicada na contratação de um zagueiro, estava ali com o Luan Pérez no gatilho, o Luan Pérez acaba não vindo, né? E sem zagueiro pela esquerda no elenco, a não ser os garotos da base, que, segundo o Rafael Paiva, ainda não estão preparados para muitas coisas. O Léo foi convencido, ficou e agora deve sair no final dessa temporada. O Léo entendeu que ele poderia ajudar, na minha opinião, não ajudou, mas teve boas intenções, né, segundo as informações que eu consegui colher hoje na manhã dessa terça-feira. E ó, a situação era a seguinte: o Léo, ele tem 3 clubes de olho nele, sendo um clube de alta prateleira, tá? Vamos observar aí nos próximos dias quem seria o grande interessado no zagueiro Léo. Dizem que é surpreendente, né? A gente vai estar trazendo para vocês isso muito em breve. O certo é, o Léo não deve permanecer, apesar de ter o contrato com o Vasco até o final do ano que vem. O Vasco deve negociar o jogador e o jogador também parece que entendeu, né? Está focado até o final da temporada, mas parece que entendeu que o seu ciclo com a camisa do Vasco encerra-se em 2024. Vamos observar aí os próximos capítulos do zagueiro Léo. Outra informação também que entramos em contato com pessoas ligadas à diretoria do Vasco sobre o goleiro do Lanús, né? O Nahuel Lozada. É um goleiro que vem se destacando, tá? Vem tendo números muito bons, teve uma alta valorização aí nos últimos jogos com a camisa do Lanús da Argentina, mas essa pessoa falou o seguinte: não existe nada de onde tiraram isso. Não existe nada. De onde tiraram essa informação desse goleiro? O Vasco tem o Léo Jardim, onde busca, né, uma renovação de contrato, vai lutar para manter o Léo Jardim no elenco, apesar do contrato dele ainda não estar vencendo. O Vasco vai querer prorrogar esse contrato ainda mais para frente, né? O Léo Jardim, que vem salvando o Vasco em vários aspectos. É até difícil falar que um goleiro que tomou 6 gols em 2 jogos estaria salvando alguma coisa, mas os números não dizem o que realmente acontece, né? O Vasco é uma vítima frágil diante de equipes tecnicamente superiores e acaba que não toma 5, 6, 7 por conta do Léo Jardim. Então, o Vasco vai buscar renovação de contrato com o Léo Jardim, vai ter um aumento salarial, vai buscar, né, otimizar essa questão desse goleiro, que é titular absoluto, que a gente até tem dúvidas sobre o Kehler, né, que deve voltar ao Internacional. Nem sequer jogou. O torcedor vascaíno nem sabe como que o Kehler atua. O Léo Jardim não dá espaço, joga todos os jogos. Aconteceu algo semelhante com o Ivan, né, no ano passado, o Ivan que acabou se transferindo para o Internacional, acabou se lesionando muito feio, né, mas é uma característica do Léo Jardim, né, de atuar todos os jogos possíveis aí e vem mantendo essa regularidade, sem lesões, enfim, um jogador com custo-benefício muito interessante. O Vasco pretende, né, vai buscar aí valorizá-lo no elenco. E a situação envolvendo o Nahuel, essa pessoa ligada, né, ao Vasco falou o seguinte pra gente: cara, eu não sei de onde tiraram isso. Tem coisas que a gente não gosta nem de comentar, porque acaba que os agentes valorizam os passes dos atletas, mas vai ter coisa que a gente vai ter que se comunicar para desmentir, porque é cada uma que eu vou falar para você. Então, desmentindo aí a situação do goleiro Nahuel Lozada, né, do Lanús da Argentina. Não tem nada, nunca teve e parece que nunca terá, porque o Felipe Gabriel vem se desenvolvendo na base e parece que o Vasco vai trabalhar para o ano que vem. Bom, queria saber a sua opinião a respeito dos assuntos. Vai lá nos comentários,
sempre deixar a sua opinião. Deixa o like se você não deu, para dar aquela moral para o nosso trabalho, para trazer informações para vocês o dia inteiro, informações sobre o Vasco atualizadas você encontra aqui, fechou? Vou ficando por aqui, um forte abraço, saudações vascaínas.